Às vezes, o silêncio não é apenas a ausência de som, mas um escudo que construímos para sobreviver. Durante 8 anos, esse escudo foi minha única proteção contra as vozes que me chamavam de louco, instável e incapaz. Mas um escudo não impede que o passado bata à porta, ou, no meu caso, que ele inunde a tela do meu celular com uma urgência desesperada. Esta é a história de como o desprezo de uma família se transformou em súplica quando a verdade, finalmente, foi revelada por um simples clique de busca. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O silêncio é uma escolha cara. Poucas pessoas entendem que, para se calar diante de quem você ama, é preciso primeiro amputar uma parte de si mesmo. Durante 8 anos, eu vivi sob essa anestesia, autoimposta. 8 anos sem ouvir o timbre agudo da voz da minha mãe, Dona Sônia, ou o som pesado dos passos do meu pai, o seu Getúlio, pelo corredor da casa em que cresci, em um bairro de classe média em Belo Horizonte. Para eles, eu era o problema. O filho impulsivo, o it instável, aquele que não conseguia segurar um emprego de escritório porque a cabeça vivia nas nuvens, ou, como eles preferiam dizer, porque eu não tinha o juízo no lugar, que meu irmão, Henrique, exibia como um troféu. Lembro-me com uma clareza dolorosa daquela última noite em 2018. O ar estava pesado, carregado com o cheiro de café passado e o desinfetante de pinho que minha mãe usava obsessivamente. Eu estava na sala, tentando explicar meu plano de investir os poucos trocados que eu tinha em um projeto de logística digital. Henrique riu. Foi uma risada seca, desdenhosa, que ecoou pelas paredes da sala de jantar. Adriano, você não consegue nem administrar sua conta de celular. Quem dirá uma empresa? Você é instável, cara. Aceita que você precisa de ajuda profissional, não de investimento, ele disse, enquanto limpava os óculos. Meu pai balançou a cabeça em concordância, sem tirar os olhos do jornal. O seu irmão está certo. Você está delirando de novo. Por que não aceita o cargo de estoquista que o seu tio ofereceu? É o que dá para você. Naquela noite, algo dentro de mim quebrou de forma definitiva. Não foi uma explosão. Foi um estalo silencioso. Subi as escadas, sentindo o tapete áspero sob meus pés, e peguei uma mochila de lona velha. Coloquei 3 mudas de roupa, meu notebook usado e o que restava do meu orgulho. No bolso da calça, eu tinha exatamente 400 notas de R$1, o fruto de meses de bicos e economia extrema. R$400. Esse era o preço da minha liberdade e o tamanho da minha aposta. Saí de casa às 3 da manhã, quando a neblina cobria as ruas de BH, deixando apenas um bilhete curto na mesa da cozinha. Vou provar que vocês estão errados, mesmo que isso leve o resto da minha vida. Os primeiros anos em São Paulo foram um teste de resistência que beirava o desumano. Eu sentia o cheiro de fumaça e óleo diesel da rodoviária do Tietê, impregnado na minha pele por semanas. Dormia em pensões onde o reboco caía sobre o colchão fino, dividindo espaço com baratas e o som constante de brigas nos quartos vizinhos. Comia marmitas de R$10, economizando cada centavo para manter meu servidor online e meu protótipo funcionando. Quando a solidão apertava, quando o frio da capital paulista parecia atravessar o cobertor puído, eu pensava neles. Pensava na palavra instável. Ela se tornou meu combustível. Cada vez que um investidor dizia não, eu ouvia a voz de Henrique. Cada vez que o dinheiro apertava, eu via o olhar de pena de Camila, minha irmã mais nova, que sempre foi a sombra dos meus pais. Camila era a queridinha, a que seguia todas as regras, a que postava fotos de família perfeita no Instagram, enquanto eu era apagado das molduras. Por 8 anos, eu bloqueei todos. Mudei de número, mudei de e-mail, mudei de alma. Eu não existia mais para o clã dos Vasconcelos. E eles, para mim, eram apenas fantasmas de uma vida que eu tinha deixado para trás, junto com o sotaque mineiro mais carregado. O sucesso não veio como um relâmpago, mas como uma maré alta, lenta e implacável. Meu projeto de logística de última milha floresceu durante a crise, e de repente, o instável. Adriano era o CEO de uma das startups que mais cresciam no país.
Mudei-me para um apartamento nos jardins, onde o único som era o do vento soprando entre as plantas da varanda e o tilintar do gelo no meu copo de uísque caro. Eu tinha paz, eu tinha dinheiro, mas acima de tudo, eu tinha o silêncio. Até a última terça-feira. O dia começou como qualquer outro. O sol entrava pelas janelas de vidro do meu escritório, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Eu estava revisando o balanço trimestral quando meu celular pessoal, cujo número apenas 3 pessoas no mundo conheciam, começou a vibrar. Achei que fosse um engano. Depois vibrou de novo, e de novo. Uma sequência frenética de notificações de caixa postal. Curioso, desbloqueei a tela. Eram mensagens de Camila. Ela devia ter passado horas vasculhando a internet, talvez por tédio, talvez por malícia, até que finalmente digitou meu nome completo no Google. O que ela encontrou não foi o relato de um andarilho instável, mas matérias na Forbes Brasil, entrevistas em podcasts de negócios e fotos minhas em eventos de gala. A máscara da família perfeita deve ter caído no chão daquela sala com o cheiro de café em BH. A primeira mensagem chegou às 14h05, a segunda às 14h10. Em menos de 24 horas, o contador marcava 39 mensagens de voz. Eu não precisava ouvi-las para saber o que diziam, mas o impulso humano de confrontar o passado foi maior. Coloquei o fone de ouvido, sentindo o coração martelar contra as costelas, um ritmo que eu não sentia há quase uma década. Abri a primeira mensagem. A voz de Camila estava trêmula, quase irreconhecível, abafada pelo que parecia ser um choro convulsivo. Mas não era um choro de saudade. Era o som do desespero puro. Adriano, sou eu, a Camila. Por Deus, Adriano, me atende. A gente viu tudo. Houve uma pausa, um soluço cortante. A casa, o banco. Eles vão levar tudo. O papai está no hospital. Adriano, por favor. Eu passei para a próxima. Era meu pai, Getúlio. A voz, outrora imponente e julgadora, agora soava como um sopro de palha velha. Filho, me perdoe. Me perdoe por tudo. A gente não sabia. A gente não imaginava. A terceira mensagem era de Henrique. O tom arrogante tinha sido substituído por uma subserviência nojenta, o tipo de tom que um homem usa quando sabe que o chão sob seus pés sumiu. E então percebi o padrão. Todas as 39 mensagens, de todos eles, terminavam ou se resumiam a 2 palavras específicas. 2 palavras que eles nunca acharam que teriam que dizer para o filho instável, que saiu de casa com R$ 400. As 2 palavras que ecoavam no meu fone de ouvido, repetidas como um mantra desesperado de quem está se afogando, eram: me perdoe. Encostei as costas na minha cadeira de couro italiano e olhei para a vista da cidade. 8 anos de silêncio haviam sido quebrados. Eles não queriam o Adriano. Eles queriam o que o Adriano tinha se tornado. E naquele momento eu soube que a minha vingança não seria o silêncio, mas a forma como eu responderia àquelas 2 palavras. As 39 mensagens não eram apenas pedidos de perdão. Eram o som de um naufrágio. Eu passei as 2 horas seguintes trancado na minha sala, ignorando as batidas leves da minha secretária, Valéria, na porta de vidro. O sol de São Paulo começou a baixar, tingindo os arranha-céus da Avenida Paulista com um tom alaranjado e melancólico, mas eu permanecia na penumbra, ouvindo, uma a uma, as confissões daquelas pessoas que um dia compartilharam o mesmo DNA que eu, mas que nunca compartilharam a minha alma. A voz de Henrique era a que mais me causava náuseas. O tom de superioridade que ele ostentava em 2018 fora substituído por uma voz arrastada, quase lamuriosa. Adriano, cara, o mercado imobiliário quebrou a gente. Eu tentei segurar, juro por Deus que tentei, mas os juros, a gente perdeu a loja de ferragens do papai. Ele não aguentou o tranco. O coração dele fraquejou quando o oficial de justiça bateu lá na semana passada. Eu sentia o cheiro do suor frio dele através do áudio. Henrique sempre foi um jogador medíocre que se achava um mestre da estratégia. Ele usou a aposentadoria dos meus pais para financiar expansões estúpidas, e agora o castelo de cartas havia desmoronado.
Levantei-me e caminhei até a janela. O reflexo no vidro me mostrava um homem de 30 e poucos anos, de barba bem aparada, vestindo uma camisa de linho que custava mais do que os meus pais ganhavam em um mês de trabalho duro na loja. Eu era o sucesso que eles previram ser um fracasso. E o que me doía, de uma forma estranha e cínica, era saber que aquele pedido de perdão não vinha do arrependimento por terem me humilhado, mas da necessidade imediata de um bote salva-vidas. Eles não queriam o meu abraço, eles queriam o meu CNPJ. Valéria. Chamei pelo interfone, minha voz saindo, mais rouca do que eu esperava. Sim, Sr. Vasconcelos. A voz dela era eficiente. Calma, cancele minhas reuniões de amanhã e quinta, reserve um assento no primeiro voo para Confins e consiga um carro blindado para me esperar no aeroporto. Houve um segundo de silêncio do outro lado. Valéria sabia que eu nunca falava da minha família, nunca mencionava Minas Gerais. Algum problema, ô senhor? Apenas uma pendência de 8 anos que finalmente venceu. Valéria, pode ir agora. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentado na poltrona da minha sala de estar, observando as luzes da cidade. Eu me lembrava da fome. Lembrava do gosto do pão amanhecido que eu comia para economizar os R$ 400 que eram meu único lastro. Lembrava-me de chorar escondido no banheiro da rodoviária, sentindo-me a pessoa mais solitária do mundo, porque meu próprio pai tinha me chamado de Veni e Insiumi Nisi. Delirante. A vingança, eu percebi, não era algo que se servia frio. Era algo que se cozinhava lentamente no fogo do desprezo alheio, até que o prato estivesse pronto para ser devolvido. O voo para Belo Horizonte foi rápido, mas pareceu durar uma eternidade. O ar de Minas, com aquele cheiro característico de terra e minério, me atingiu assim que as portas do avião se abriram. O carro me levou diretamente para o hospital no bairro Santa Efigênia. O prédio era cinza, com aquele odor de éter e desinfetante hospitalar que embrulha o estômago de qualquer um. Eu não avisei que estava indo. Eu queria o elemento surpresa. Queria ver a verdade nos olhos deles antes que pudessem montar uma performance de família reunida. Encontrei Camila na lanchonete do hospital. Ela estava curvada sobre uma mesa de fórmica, segurando um copo de café de plástico com as mãos trêmulas. Ela parecia 10 anos mais velha do que realmente era. Quando ela levantou os olhos e me viu, o copo escapou de suas mãos, derramando o líquido escuro sobre o chão de granito. Adriano? Ela sussurrou, a voz falhando. Você veio. Eu não a abracei. Mantive as mãos nos bolsos do meu paletó escuro, observando-a com uma frieza que me surpreendeu. Recebi as mensagens, Camila, 39, para ser exato. Achei que seria mais eficiente conversar pessoalmente do que ouvir áudios de desespero entre uma reunião e outra. Me perdoe, Adriano. Por favor, a gente errou tanto com você. Ela começou a chorar, um choro ruidoso que atraía olhares dos outros acompanhantes. O papai está no CTI. O Henrique, ele sumiu. Adriano. Ele não aguenta a pressão das dívidas. Os credores estão ligando dia e noite. Eles vão tirar a casa da mamãe em 10 dias, se a gente não pagar a hipoteca que o Henrique fez. Caminhei lentamente até a cadeira à frente dela e me sentei. O barulho da cadeira arrastando no chão pareceu um trovão naquele silêncio tenso. Engraçado, não é? Eu disse, num tom de conversa casual. Há 8 anos, vocês me expulsaram daqui dizendo que eu era instável, que eu era um peso, que meu futuro era o fracasso. Eu saí com R$ 400 e uma mochila. Ninguém me ligou para perguntar se eu tinha onde dormir. Ninguém me mandou uma mensagem para saber se eu tinha o que comer. A gente foi cego, Adriano, ela exclamou, tentando segurar minha mão sobre a mesa, mas eu a recolhi rapidamente. Não, Camila, vocês não foram cegos. Vocês foram cruéis. Há uma diferença enorme. Vocês escolheram o Henrique como o gênio da família porque ele era previsível e obediente. E agora, o gênio de vocês destruiu tudo. E vocês esperam que o louco e venha com um talão de cheques resolver o desastre. Ela baixou a cabeça, os ombros sacudindo com os soluços. Eu não sentia pena. Eu sentia uma estranha satisfação, misturada com uma amargura que ainda queimava. Onde está a mamãe? Perguntei. No quarto 402. Ela não sai do lado dele. Ela reza o tempo todo.
pedindo para você aparecer, pedindo a Deus um milagre. Pois diga a ela que o milagre chegou. Eu, disse, levantando-me, mas avise que milagres têm um custo. E o custo do meu silêncio durante esses 8 anos vai ser bem alto para vocês entenderem o que é, de fato, ser instável. Saí da lanchonete e caminhei em direção aos elevadores. Eu sabia que meu pai estava atrás daquelas portas duplas do CTI. O homem que me olhou com nojo agora dependia de máquinas e, possivelmente, do meu dinheiro para continuar respirando. Eu estava prestes a entrar naquele quarto, não como o filho arrependido, mas como o dono da situação. A vingança estava apenas começando a ganhar forma, e ela não envolvia apenas pagar as dívidas. Ela envolvia mostrar a eles o tamanho exato do vazio que eles criaram. Ao chegar à porta do quarto 402, parei por um segundo. A maçaneta de metal estava fria. Eu conseguia ouvir o bip rítmico dos aparelhos lá dentro. Respirei fundo, sentindo o peso do relógio de ouro no meu pulso, um lembrete constante de que o tempo cura algumas coisas, mas torna outras absolutamente imperdoáveis. A porta do quarto 402 rangeu levemente ao abrir, um som metálico e agudo que pareceu cortar o ar estagnado daquela unidade coronariana. O cheiro ali era diferente do corredor. Era uma mistura opressiva de álcool 70%, suor frio e aquele aroma metálico que o sangue e os medicamentos parecem exalar em ambientes fechados. Dona Sônia estava sentada em uma poltrona de corino rasgado no canto do quarto. Ela segurava um terço de contas de madeira, cujas esferas ela girava freneticamente entre os dedos nodosos. Quando me viu, o terço escorregou e caiu sobre o colo dela. Seus olhos, antes nublados pela idade e pelo cansaço, dilataram-se em um choque absoluto. Ela envelhecera 20 anos em 8. A pele do rosto parecia papel de seda amassado, e o cabelo, que lembrava ser tingido de um castanho impecável, agora era uma massa rala e acinzentada. Adriano? Ela sussurrou, a voz saindo como um chiado. Meu filho, você voltou. Ela tentou se levantar, as pernas vacilando, os braços estendidos como se esperasse que eu corresse para um abraço cinematográfico de reconciliação. Mas eu permaneci imóvel na soleira da porta. Meus pés pareciam colados ao chão de linóleo manchado. Eu não sentia o calor da saudade que as músicas e as novelas descrevem. O que eu sentia era um distanciamento cirúrgico, como se estivesse observando um espécime sob uma lente de aumento. Aquela mulher que por décadas me chamou de o seu maior desgosto e que balançava a cabeça negativamente cada vez que eu tentava expressar um sonho, agora me olhava com uma adoração faminta. Eu não voltei, Dona Sônia. Eu apenas vim encerrar o ciclo. Respondi, minha voz ecoando plana e sem inflexão. Caminhei em direção à cama onde meu pai, o seu Getúlio, jazia. Ele estava entubado, cercado por um emaranhado de fios que monitoravam o ritmo errático de seu coração cansado. O homem que um dia foi o pilar de autoridade da nossa casa, o dono da loja de ferragens que ditava as regras com punho de ferro e sarcasmo, agora era apenas uma carcaça frágil e pálida. O som do ventilador mecânico era o único diálogo que ele conseguia manter. Um sopro artificial, rítmico, quase irritante. Olhei para as mãos dele, repousadas sobre o lençol branco e áspero do hospital. Eram as mesmas mãos que me apontaram à porta da rua naquela madrugada de 2018. Ele não para de chamar por você, Adriano, mentiu minha mãe, aproximando-se com passos curtos e hesitantes. Desde que a Camila mostrou as notícias no celular, ele não teve paz. Ele se sente tão culpado. A gente estava tão preocupado com o seu jeito. Você sabe como o seu pai é. Ele só queria o seu bem, do jeito dele. Do jeito dele? Soltei uma risada curta, desprovida de qualquer humor. O jeito dele foi dizer que eu era um estorvo emocional. O jeito dele foi permitir que o Henrique dilapidasse o patrimônio da família, enquanto eu era humilhado por querer algo maior que uma vaga de estoquista na loja. De ferragens. Não venha falar de bem, Dona Sônia. O que vocês querem é que eu assine o cheque que vai tirar a hipoteca da casa da mão do banco. O que vocês querem é que o filho instável se torne o fiador da incompetência do Henrique. Nesse exato momento,
A porta se abriu com um solavanco. Henrique entrou no quarto. Ele estava com a camisa amassada, o rosto inchado e uma olheira profunda que denunciava noites de insônia ou, talvez, de bebida. Ele parou ao me ver. O choque inicial em seu rosto foi rapidamente substituído por uma máscara de falsa humildade que me deu ânsia de vômito. Ele ainda usava aquele relógio de aço que o papai dera para ele quando ele se formou em administração, o filho de ouro, que na verdade nunca soube administrar nem a própria vida. Adriano, que bom que você veio, cara, ele disse, tentando se aproximar para um tapinha no ombro, que eu evitei com um passo lateral. A gente está passando por um momento, você sabe, a economia, o mercado. Eu tive uns contratempos com uns investimentos e... Contratempos, Henrique. Interrompi, cruzando os braços. Você deu a casa dos nossos pais como garantia para um empréstimo de agiotas legalizados e perdeu tudo em esquemas de pirâmide e apostas online. Eu li os processos. Eu contratei um investigador assim que ouvi a primeira mensagem de voz. Eu sei até quanto você deve de condomínio atrasado no seu apartamento de luxo que você sustenta com o dinheiro da aposentadoria da mamãe. O silêncio que se seguiu foi cortante. O bip do monitor cardíaco do meu pai pareceu acelerar ligeiramente, como se ele, mesmo em seu estado semicomatoso, pudesse sentir a tensão que transbordava no quarto. Henrique empalideceu. Ele não esperava que o louco da família tivesse se tornado o homem de negócios implacável que agora o desnudava na frente da própria mãe. Adriano, não seja cruel, Dona Sônia interveio. As lágrimas agora correndo livremente pelos sulcos do rosto. Ele é seu irmão. O seu pai está morrendo. Você tem tanto dinheiro agora, nós vimos as fotos, aquela sua empresa gigante em São Paulo. O que são alguns milhares de reais para você? É o nosso teto, Adriano. É a vida do seu pai. O que é o dinheiro para mim? Repeti a pergunta já aproximando-me dela. O dinheiro para mim foi a diferença entre dormir no chão da rodoviária e ter um teto. O dinheiro para mim foi o suor de 8 anos de humilhação e trabalho de 18 horas por dia, enquanto vocês se banqueteavam com a mentira de que eu era o problema da família. Vocês não me amam agora. Vocês amam o meu patrimônio. Vocês amam a segurança que eu posso comprar. Se eu tivesse voltado aqui hoje, pobre, sujo e derrotado, vocês sequer teriam aberto essa porta. Vocês teriam me dado o endereço de um abrigo e dito que eu colhi o que plantei. Henrique tentou falar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Ele olhava para os meus sapatos de couro italiano, incapaz de sustentar o olhar. Aqui está o que vai acontecer, continuei, tirando um envelope do bolso interno do paletó. Eu já comprei a dívida da casa, não do banco, mas da empresa de cobrança para a qual ela foi vendida. O título de propriedade agora está em nome de uma das minhas holdings. Vocês não vão para a rua, mas a casa não é mais de vocês. Dona Sônia soltou um suspiro de alívio, tentando segurar minha mão, mas eu continuei, implacável. No entanto, a condição para que vocês permaneçam lá é simples. Henrique, você tem 24 horas para arrumar suas malas e sair daquela casa. Você vai morar em um quarto de pensão que eu já aluguei no centro. É simples, limpo e barato. Você vai trabalhar em uma das minhas transportadoras como auxiliar de carga e descarga. O salário é o mínimo. Se você faltar um dia ou reclamar uma única vez, eu despejo a mamãe no dia seguinte. E você, Dona Sônia, você vai assinar um documento abrindo mão de qualquer interdição sobre o meu pai. Eu vou transferi-lo para um hospital de ponta, com os melhores médicos, mas vocês não terão mais voz sobre o tratamento dele. Eu sou o dono desta família agora, porque foi isso que o dinheiro de vocês comprou, a minha ausência. Agora, o meu dinheiro compra a submissão de vocês. Henrique, tremendo, olhou para a mãe, esperando uma defesa que não veio. Dona Sônia apenas olhava para o chão, derrotada pela própria ganância que agora se voltava contra ela sob a forma de caridade forçada. Eu me senti leve. Não era uma leveza de alegria, mas a leveza de quem finalmente solta um fardo de chumbo que carregava nas costas por quase uma década. 39 mensagens, Henrique, eu disse, caminhando em direção à saída, todas pedindo perdão. O perdão eu posso até dar um dia, mas a confiança,
Essa vocês perderam por R$ 400 naquela madrugada de 2018. Saí do quarto sem olhar para trás. Eu precisava de ar. O ar de Belo Horizonte ainda era o mesmo, mas o Adriano que o respirava agora não precisava mais se esconder nas sombras da instabilidade. Eu era o eixo em torno do qual o destino deles agora girava. O ar da manhã em Belo Horizonte estava carregado com aquela neblina úmida que costuma abraçar a Serra do Curral antes do sol ganhar força. Saí do hospital com os pulmões ardendo, não por falta de fôlego, mas pela intensidade daquela catarse. Eu caminhei pelo estacionamento, o som dos meus sapatos de sola de couro estalando contra o asfalto irregular, e entrei no carro blindado que me aguardava. O motorista, um homem silencioso chamado Marcos, apenas me olhou pelo retrovisor esperando ordens. Para o bairro Padre Eustáquio. Marcos, vamos visitar um fantasma, eu disse, sentindo um peso invisível começar a se deslocar dos meus ombros. Trajeto foi um mergulho sensorial no passado. As ruas de BH têm um ritmo próprio. O cheiro de pão de queijo saindo das padarias de esquina, o som dos ônibus azuis subindo as ladeiras em marcha reduzida, o movimento dos vizinhos varrendo as calçadas e trocando as fofocas matinais. Para mim, durante 8 anos, essa cidade foi uma mancha cinza no meu mapa mental, um lugar que eu tentava apagar. Agora, eu a via com olhos de estrangeiro, um estrangeiro que, ironicamente, acabara de se tornar o dono de um pedaço daquela história. Quando paramos em frente à casa da minha infância, um aperto no peito me pegou de surpresa. A fachada estava descuidada. O portão de ferro, que meu pai pintava religiosamente de branco todo mês de maio, agora exibia manchas de ferrugem que pareciam feridas abertas. O jardim de Dona Sônia, outrora orgulho do quarteirão com suas azaleias vibrantes, estava entregue ao mato alto e às folhas secas. A casa parecia ter encolhido. Ou talvez fosse eu que tivesse crescido demais para aquelas paredes que um dia me sufocaram. Entrei usando a chave que Henrique, trêmulo, me entregara no hospital. O cheiro de casa fechada me atingiu imediatamente. Poeira, mofo e um resquício do desinfetante barato que minha mãe usava. Caminhei pela sala, observando as molduras vazias na parede. Havia fotos de Henrique na formatura, fotos de Camila no casamento, mas nenhuma minha. Eu tinha sido, de fato, deletado da cronologia familiar muito antes de eu decidir partir. A instabilidade de que tanto falavam era, na verdade, a minha recusa em ser apenas mais um móvel estático naquela sala de aparências. Subi as escadas. O degrau de madeira, o terceiro antes do andar superior, deu aquele rangido familiar que costumava me denunciar. Quando eu tentava sair escondido na adolescência, entrei no meu antigo quarto. Estava vazio, servindo apenas como depósito para caixas de papelão e quinquilharias que Henrique não tinha onde colocar. Abri uma das caixas e encontrei um caderno de anotações velho. Na primeira página, havia um rascunho do sistema de logística que hoje faturava milhões. Ali, entre rabiscos de caneta esferográfica e manchas de café, estava a prova de que eu nunca fui instável. Eu apenas estava sendo subestimado por pessoas que não conseguiam enxergar além do próprio umbigo. Ouvi o som de um carro parando na frente. Era Henrique. Ele entrou na casa com os ombros curvados, carregando 2 malas grandes de lona. Ele não esperava me encontrar ali, no meio do meu antigo quarto, segurando os restos da minha vida anterior. Adriano, eu não sabia que você vinha para cá, ele disse, a voz abafada pela vergonha. Eu já estou saindo, conforme o combinado. Peguei o que é essencial. O resto você pode jogar fora ou doar. Eu o observei. O filho prodígio, o homem que os meus pais acreditavam ser a salvação da linhagem Vasconcelos, agora parecia um estranho em sua própria casa. Não precisa jogar nada fora, Henrique. Eu vou reformar esta casa, do teto ao chão. Quero que cada centímetro dela seja limpo, pintado e renovado. A mamãe vai continuar morando aqui, mas não será mais a casa do seu Getúlio. Será a minha casa, onde ela terá o usufruto. E você vai aprender o valor de cada centavo que entra no seu bolso trabalhando no depósito. Amanhã, às 6 da manhã, o gerente da unidade de contagem estará te esperando. Se você chegar 1 minuto atrasado, Henrique,
Eu juro que o contrato de aluguel da sua pensão será cancelado. Henrique engoliu em seco. Vi uma lágrima solitária escorrer pelo seu rosto, mas ele não disse nada. Ele sabia que não tinha direito à réplica. O poder havia trocado de mãos de forma definitiva. Ele passou por mim, arrastando as malas pelo corredor, o som do plástico batendo nos degraus da escada soando como uma marcha fúnebre para o seu orgulho. "Por que você está fazendo isso, Adriano?" Ele perguntou, parando na porta da frente. "Por quê? Não apenas nos ignora, por que nos manter sob o seu controle?" Caminhei até a varanda e olhei para a rua. "Porque se eu ignorasse vocês, eu estaria sendo igual a vocês quando eu saí daqui com R$ 400. Eu estaria lavando as mãos. Ao manter vocês por perto, mas sob as minhas regras, eu garanto que vocês nunca mais esqueçam quem foi o instável que salvou o que restou dessa família. A minha vingança não é o seu sofrimento. Henrique, é a sua dependência. Eu quero que toda vez que você carregar uma caixa no meu depósito, você lembre que o pão que a nossa mãe come é pago pelo irmão que você chamou de louco." Ele saiu, fechando o portão enferrujado atrás de si. Fiquei ali por um longo tempo, observando o sol finalmente romper a neblina e iluminar a rua. Recebi uma mensagem no celular. Era de Camila, avisando que nosso pai tinha acordado brevemente e perguntado por mim. O médico disse que ele teria uma recuperação lenta, mas que sobreviveria. Voltei para o hospital à tarde. Entrei no quarto e, desta vez, seu Getúlio estava com os olhos abertos, embora nublados. Ele tentou falar, mas a máscara de oxigênio abafava o som. Aproximei-me da cama e segurei a mão dele. A mão que um dia me apontou o erro e que agora estava gelada e frágil. "Eu ouvi as 39 mensagens, pai." Sussurrei perto, do seu ouvido. "Ouvi cada palavra. O perdão que você pediu, eu te dou. Mas não porque você merece, e sim porque eu não quero carregar o peso do seu ódio comigo de volta para São Paulo. Eu venci, pai. Eu venci sem a sua ajuda, sem o seu apoio e sem o seu amor. E agora, ironicamente, é o meu sucesso que mantém o seu coração batendo." Ele fechou os olhos e uma única lágrima escorreu, perdendo-se na fronha do hospital. Eu não senti alegria, senti paz. Uma paz profunda e silenciosa que só vem quando as contas do passado são finalmente auditadas e liquidadas. No dia seguinte, eu estava de volta ao aeroporto de Confins. Enquanto aguardava a chamada para o embarque, peguei minha carteira. Lá no fundo, em um compartimento secreto que eu nunca usava, ainda guardava uma nota de R$ 50, a última das que faziam parte daqueles 400 iniciais de 8 anos atrás. Ela estava gasta, quase transparente de tanto ser manuseada. Olhei para aquela nota e lembrei do menino assustado que pegou o ônibus para o Tietê, sem saber se teria o que comer no dia seguinte. Aquele menino tinha morrido para dar lugar ao homem que eu era agora. A vingança estava completa, não através da destruição, mas através da superação absoluta. A família Vasconcelos continuaria existindo, mas agora como um satélite, orbitando o meu sucesso. Entrei no avião, pedi um café e abri meu notebook. Eu tinha uma empresa para gerir, funcionários para liderar e um futuro que eu mesmo tinha construído, tijolo por tijolo, sobre os escombros de uma rejeição que não me derrubou. Quando a aeronave decolou, deixando as montanhas de Minas para trás, eu desliguei o celular pessoal. As 39 mensagens ainda estavam lá, arquivadas. Elas serviriam, de agora em diante, como um lembrete. Nunca subestime quem não tem nada a perder além do próprio silêncio. Eu não era mais o filho instável. Eu era o arquiteto da minha própria redenção. E o sabor disso era melhor do que qualquer fortuna que o Google pudesse listar. Fim.